A partir dos 60 anos, é comum notar lapsos de memória, cansaço mental e queda no desejo sexual. Mas o que poucos sabem é que o cérebro pode ser reativado e que mente jovem e libido alta andam de mãos dadas. Neste vídeo, você vai descobrir o que a ciência já comprovou sobre os alimentos que nutrem o cérebro, os hábitos que restauram o equilíbrio hormonal e as práticas naturais que melhoram o foco, a disposição e a vida íntima após os 60. Dicas práticas, estratégias seguras e orientações que funcionam, especialmente para quem deseja manter a lucidez, o prazer e a vitalidade na melhor fase da vida. Assista até o fim e compartilhe com quem merece envelhecer com energia e desejo de viver. Aos 60 anos, algo muda dentro de nós. Não é apenas o corpo que começa a falar mais alto. É o silêncio que se instala nas pausas da memória. Você abre a geladeira e esquece o que ia pegar. Vai até a sala e se pergunta por que está ali. Começa a perder nomes, pequenos compromissos e até o fio da conversa. E quando percebe, começa a duvidar de si. Mas há algo que poucos te contam. Essa decadência não é inevitável. O cérebro pode sim permanecer jovem. E mais do que isso, ele pode ser o motor de uma vida sexual ativa, vibrante e cheia de energia, mesmo depois dos 60. A ciência hoje mostra que há uma conexão direta entre a saúde mental, a disposição física e o desejo sexual. E tudo começa no mesmo lugar, no cérebro. É nele que a libido nasce. Não é só no sangue, nem nos hormônios, é na mente. Quando ela está viva, ativa e estimulada, o corpo responde. E mais importante, essa conexão pode ser cultivada com hábitos diários, alimentos certos e atitudes simples. A primeira chave está na alimentação. O que você come tem impacto direto na sua função cognitiva. E aqui não estamos falando de receitas milagrosas, mas de escolhas conscientes. Um dos compostos mais estudados nesse contexto é o ômega 3, presente em peixes como salmão, sardinha e cavala. Essas gorduras boas são essenciais para a comunicação entre os neurônios, ajudando a manter a fluidez das membranas celulares e a produção de neurotransmissores como dopamina e serotonina, que influenciam diretamente tanto o humor quanto o apetite sexual. Outro alimento de ouro é o abacate. Rico em gorduras monoinsaturadas, ele ajuda a manter a saúde vascular, algo fundamental para o cérebro e também para o desempenho sexual. Um cérebro bem irrigado pensa melhor. Um corpo bem irrigado responde melhor. A beterraba é outro aliado poderoso. Rica em nitratos naturais, ela melhora a circulação sanguínea e potencializa o fornecimento de oxigênio para o cérebro. Isso significa mais clareza mental e mais vigor. Um estudo publicado no Journal of Applied Physiology mostrou que o consumo regular de suco de beterraba aumentou significativamente a perfusão cerebral em idosos, com melhora nas funções executivas, aquelas responsáveis por decisões, foco e memória. E o que dizer dos frutos vermelhos? Morangos, mirtilos, amoras. Pequenos, mas potentes. Ricos em antocianinas, esses antioxidantes combatem a inflamação crônica, uma das vilãs silenciosas do envelhecimento cerebral. Pesquisas da Harvard Medical School apontam que o consumo regular desses alimentos está associado a um declínio cognitivo mais lento, especialmente em mulheres acima de 50 anos. Além disso, essas frutas ajudam na produção de óxido nítrico, que também influencia a vasodilatação, elemento essencial para manter a ereção saudável no homem e o fluxo sanguíneo adequado na mulher. Mas não é só o que você come, é como você vive. E aqui entra o segundo pilar: movimento. Caminhar todos os dias por 30 minutos ativa mais do que os músculos. Estimula a liberação de BDNF, o fator neurotrófico, derivado do cérebro, uma proteína que promove o crescimento de novos neurônios. Isso mesmo, seu cérebro ainda pode criar novas conexões. E cada passo que você dá ajuda a manter sua mente afiada. Mais do que isso, a atividade física regular aumenta a sensibilidade à dopamina e à endorfina, dois neurotransmissores que elevam o prazer, a disposição e a resposta sexual. Estudos do National Institute on Aging
mostram que idosos que se exercitam regularmente têm maior índice de libido, relacionamentos mais satisfatórios e menos incidência de disfunção erétil e depressão. E aqui entra um ponto delicado, mas necessário: o tabu do desejo depois dos 60. Por décadas, fomos ensinados a acreditar que a sexualidade envelhece junto com o corpo. Mas a verdade é que ela pode amadurecer. Pode ganhar nuances mais profundas, conexões mais intensas. Só que para isso, é preciso manter o cérebro desperto, curioso, estimulado. Uma das práticas mais poderosas nesse sentido é a leitura. Não apenas como passatempo, mas como exercício cognitivo. Ler ativa múltiplas áreas cerebrais, amplia o vocabulário, fortalece a memória de trabalho e cria novas sinapses. E quando você lê sobre temas que despertam desejo, romance ou intimidade, está também reativando centros de prazer cerebral. A música é outra aliada inestimável. Ouvir sons que marcaram sua juventude ativa o hipocampo, a área responsável pela memória, e provoca descargas de dopamina. Não é por acaso que uma simples canção pode te levar de volta a um momento específico, a um beijo esquecido, a um cheiro, a uma pele. Use isso. Crie trilhas sonoras para o seu dia. Desperte suas lembranças para acender seu presente. E por fim, a respiração consciente. Sim, respirar de forma profunda e lenta ativa o sistema nervoso parasimpático, que é responsável pelo relaxamento, pela digestão e pelo equilíbrio interno. Praticar respiração consciente por 5 minutos por dia pode reduzir os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, e aumentar os níveis de testosterona, inclusive em idosos. E isso tem impacto direto na libido, tanto em homens quanto em mulheres. Tudo isso está ao seu alcance. Não é uma fórmula mágica, é uma escolha diária. É decidir, aos 60, que o cérebro não é um aparelho que se desgasta com o tempo, mas uma chama que pode ser alimentada. Que o desejo não é uma fase da juventude, mas uma energia que pode renascer. E que a mente, quando bem nutrida, bem cuidada e bem amada, é o órgão mais sensual que existe. O cérebro, diferente do que muitos imaginam, não é um órgão fixo, condenado à degeneração lenta com o tempo. Ele é plástico, adaptável, dinâmico. E mesmo aos 60 ou 70 anos, é possível reprogramar conexões, reacender circuitos, retomar memórias esquecidas. Para isso, é necessário mais do que comida certa e movimento. É preciso adotar hábitos mentais rejuvenescedores. E é aqui que o verdadeiro renascimento começa. Um dos hábitos mais poderosos é o da atenção plena, também chamada de mindfulness. Trata-se de uma prática simples, porém revolucionária. Estar presente no momento, com total consciência do que se sente, pensa e percebe. Estudos do Harvard Health Publishing mostram que sessões diárias de atenção plena, mesmo curtas, modificam fisicamente a estrutura cerebral, aumentando a espessura do córtex pré-frontal, área responsável por concentração, tomada de decisão e regulação emocional. E por que isso impacta também sua libido? Porque o desejo nasce no agora. Pessoas que vivem presas ao passado ou ansiosas com o futuro têm mais dificuldade de sentir prazer. Estar presente no toque, no olhar, no momento, é um dos maiores afrodisíacos da maturidade. Outro hábito essencial é o treino da memória ativa. Não se trata de decorar listas, mas de desafiar o cérebro todos os dias. Aprender uma nova palavra, uma receita diferente, resolver um pequeno quebra-cabeça, mudar a rotina de caminho até o mercado. Esses pequenos desafios criam neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de formar novas conexões. E quanto mais conexões, mais vitalidade. Uma pesquisa conduzida pelo Rush Memory and Aging Project revelou que idosos que mantinham o hábito de aprender algo novo semanalmente tinham uma redução de até 48% no risco de desenvolver Alzheimer. A chave aqui é o estímulo. O cérebro precisa ser provocado, como um músculo que precisa de carga. E quanto mais você treina, mais forte ele fica. Mas não podemos ignorar um ponto crucial: as emoções não resolvidas. Aos 60 anos, muitos carregam histórias mal cicatrizadas, traições antigas, perdas não elaboradas, medos não ditos.
Tudo isso ocupa espaço no cérebro, e não apenas espaço emocional. A ciência já comprova que traumas mal resolvidos afetam a função executiva do cérebro, prejudicam a atenção e até reduzem o volume do hipocampo. Pior, acumulam tensão que se manifesta no corpo, inclusive bloqueando o desejo sexual. Por isso, o perdão emocional, mesmo que silencioso, é um ato de saúde cerebral. Perdoar não é esquecer. É libertar o cérebro de carregar o peso do que já não pode ser mudado. É permitir espaço para novas experiências, novos vínculos e novas formas de prazer. E aqui entra algo ainda mais profundo: o poder do toque humano. Muitos idosos passam dias sem receber um único abraço, sem contato, sem calor. O toque, mesmo que leve, ativa receptores na pele que enviam sinais ao cérebro, liberando oxitocina, o chamado hormônio do vínculo. Essa substância não só melhora o humor, como reduz o medo, combate a solidão e fortalece laços afetivos. Ela também está ligada diretamente à excitação e à resposta sexual. Portanto, tocar e ser tocado não é luxo, é necessidade biológica. Um aperto de mão demorado, um abraço verdadeiro, um carinho no rosto, são gestos que rejuvenescem, que despertam, que fazem o cérebro lembrar que ele ainda está vivo. E falando em despertar, não podemos ignorar o papel do sono. Dormir bem é um dos maiores remédios naturais para o cérebro e para o desejo. Durante o sono profundo, especialmente o estágio REM, o cérebro realiza sua faxina, eliminando toxinas, consolidando memórias e regulando hormônios. A melatonina produzida naturalmente à noite ajuda não só a dormir, mas a regular o ciclo sexual e reprodutivo. Mas para muitos, o sono já não vem com facilidade. A boa notícia é que pequenas mudanças fazem grande diferença. Reduzir a luz azul dos eletrônicos antes de dormir, tomar um banho morno, praticar respiração profunda e manter um horário regular para deitar, são hábitos simples que restauram o ciclo circadiano e melhoram a qualidade do descanso. E com o sono em dia, o desejo desperta com mais força. E então chegamos a um ponto especial. O cérebro ama a novidade. Tudo o que é novo, uma viagem curta, uma dança improvisada, um encontro inesperado, libera dopamina. E a dopamina é o principal neurotransmissor da motivação e do prazer. Sem ela, a libido adormece. Com ela, tudo pulsa novamente. Por isso, se há um conselho que podemos dar com embasamento científico e com verdade emocional, é este: busque o novo, não importa a idade. Aprenda uma nova língua. Faça uma aula de algo que sempre teve curiosidade. Escreva uma carta. Ouça uma música de um estilo diferente. Surpreenda-se, porque toda surpresa reacende o cérebro. E um cérebro aceso reacende também o desejo. Para entender como manter a mente jovem e o desejo aceso depois dos 60, precisamos falar sobre hormônios. Eles são os mensageiros do corpo. Levam ordens, coordenam funções e equilibram nossas emoções. E mesmo que o envelhecimento traga quedas naturais nos níveis hormonais, há muito que pode ser feito para estimular sua produção de forma natural, segura e eficaz, principalmente por meio de alimentos específicos e práticas diárias acessíveis. Nos homens, o principal hormônio que interfere no desejo, no humor e na energia é a testosterona. Após os 50, seus níveis caem progressivamente, o que é normal. Mas a queda acentuada pode trazer sintomas como cansaço constante, perda de massa muscular, dificuldades para manter ereção, falta de motivação e até tristeza sem motivo. Nos últimos anos, estudos clínicos comprovaram que é possível aumentar naturalmente a testosterona com mudanças simples. O primeiro passo está no café da manhã. Pesquisadores da University of Michigan demonstraram que homens com níveis adequados de vitamina D apresentavam taxas significativamente mais altas de testosterona. A recomendação: tomar sol por pelo menos 15 minutos por dia, sem protetor solar, ou incluir alimentos ricos em vitamina D como salmão, gemas de ovos e fígado. Além disso, o zinco é um mineral fundamental para a produção desse hormônio. Ele está presente em alimentos como sementes de abóbora, grão de bico e nozes.
Um estudo publicado no Nutrition Journal apontou que homens com deficiência de zinco tinham redução de até 30% na testosterona, enquanto a suplementação restabeleceu os níveis em menos de 3 meses. Outro alimento poderoso é o açafrão da terra, ou cúrcuma. Rico em curcumina, ele combate a inflamação crônica e melhora a função hormonal. Uma pitada diária, junto a uma fonte de gordura como azeite ou abacate, potencializa sua absorção. E a boa notícia? A curcumina também protege o cérebro contra o envelhecimento precoce, fortalecendo a memória e prevenindo doenças degenerativas. Nas mulheres, o grande desafio da maturidade está no equilíbrio entre estrogênio e progesterona. A queda desses hormônios afeta a lubrificação vaginal, a sensibilidade, a qualidade do sono e o humor. Mas o corpo feminino é sábio e responde rapidamente quando nutrido com os compostos certos. As chamadas fitohormonas, encontradas em alimentos como linhaça, soja orgânica e feijão preto, mimetizam o efeito do estrogênio no organismo. Isso ajuda a suavizar os sintomas da menopausa e reacender o desejo. Um estudo da Mayo Clinic mostrou que mulheres que consumiram linhaça diariamente por 12 semanas relataram melhora no sono, na disposição e no apetite sexual. Outro grande aliado feminino é o magnésio, presente em vegetais verde escuros, castanhas e banana. Ele participa de mais de 300 reações bioquímicas no corpo, incluindo a produção de serotonina, que regula o humor, e melatonina, que regula o sono. Um cérebro calmo, uma mente leve, um corpo descansado, são terreno fértil para o prazer renascer. Agora, há uma prática simples, porém frequentemente ignorada, que muda tudo: mastigar com atenção. A digestão começa na boca. Mastigar bem melhora a absorção de nutrientes e envia sinais ao cérebro de saciedade e satisfação. Mas mais do que isso, mastigar com calma ativa o sistema nervoso parasimpático, responsável pelo relaxamento e pela excitação sexual. Comer com pressa, em pé, com o celular na mão, nos rouba o prazer. Comer com presença reacende a conexão com o corpo. E falando em corpo, não podemos esquecer da hidratação. A água é fundamental para a condução elétrica do cérebro. Um cérebro desidratado é mais lento, mais confuso e mais vulnerável à queda de desejo. Beber água com frequência, e não apenas quando há sede, é um gesto simples que traz efeitos imediatos na clareza mental e na disposição física. Um bom marcador. Observe a cor da urina. Quanto mais clara, melhor sua hidratação. Quanto mais escura, mais o cérebro sofre. Outro ponto decisivo: o intestino. Hoje já se sabe que existe um eixo direto entre o intestino e o cérebro, chamado de eixo intestino-cérebro. O que acontece na microbiota intestinal interfere na produção de neurotransmissores como serotonina e dopamina. E aqui entram os alimentos fermentados: iogurte natural, kefir, kombucha, chucrute. Eles alimentam as bactérias boas do intestino, que por sua vez melhoram o humor, o raciocínio e o desejo sexual. Cuidar do intestino é cuidar do cérebro. E cuidar do cérebro é cuidar da sua libido. Por fim, há algo que nenhum remédio, suplemento ou dieta substitui: o afeto. Relacionar-se, conversar, rir, tocar, sentir-se útil. Tudo isso libera oxitocina e serotonina, hormônios da conexão e do bem-estar. A solidão é um dos maiores venenos para o cérebro na terceira idade, não apenas emocionalmente, mas quimicamente. Estar perto de alguém, mesmo que apenas para caminhar ou dividir um café, é uma vitamina silenciosa que o cérebro reconhece e responde. Você pode começar hoje. Não precisa de mudanças radicais. Pequenos ajustes fazem milagres. Um alimento diferente. Um passo a mais no quintal. Um copo de água a mais. Uma conversa. Uma música. Um toque. O cérebro aos 60 não está morrendo. Está esperando. Esperando você decidir acendê-lo de novo. Porque a chama da mente e do desejo não tem prazo de validade. Ela só precisa de alimento certo, movimento contínuo e carinho verdadeiro. E a libido? Ela mora no mesmo lugar que sua memória mais querida. Basta você soprar a poeira
e ela volta a viver. E se esse conteúdo te ajudar, compartilhe com alguém que também merece se sentir vivo novamente. Fim.